declaro uma colheita abundante. Obrigado pela vida de vocês. Declaro sensibilidade. Esse louvor crescendo e avançando em nome de Jesus. Amém. Uau. Boa noite. Ajeitar esse microfone então. Quero agradecer, meu pastor, por confiar e ter me convidado mais uma vez para ministrar aqui, para trazer uma palavra que o Senhor tem me inspirado. E não sei se o tema apareceu aí, Jesse? Ainda não, né? E o nosso tema de hoje é: você é luz, então brilhe. Sabe que muitas vezes a gente esquece quem a gente é. Essa música aqui foi totalmente, é uma música tremenda, porque ela fala assim: eu sou quem Deus diz que eu sou. E quem Deus diz que nós somos? Filhos, amados, perdoados. E Jesus, especificamente, vai falar, nos versículos que a gente vai meditar hoje, que nós somos luz. Que nós somos chamados para ser luz. E eu vou pedir para a Gerce abrir agora em Mateus 5,13, lá na NBV. Diz assim: vocês são o sal da terra. Se o sal perdeu o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para coisa alguma, a não ser para ser jogado e ser pisado pelos homens. Quer dizer, se o sal perdeu o seu sabor, a única função dele vai ser jogado fora. E eu falei, mas tem jeito do sal perder o sabor? Para mim não tinha, Porque eu guardo o meu sal lá condicionadinho, então passo um ano lá que seja e ele está perfeito. Só que se o sal ele estiver em condições não favoráveis, ele perde o sabor. Vocês sabiam disso? O sal, se ele for jogado na terra, ele perde totalmente o sabor. O sal, se ele tiver uma condição de ar, ou dependendo da condição dele, ele vai perder o sabor. E, literalmente, você vai usar ele lá na comida e ele não vai fazer nada. Porque ele se amoldou à condição do ambiente que ele estava. E, como tinha da salinha, eu não podia deixar de falar de desenho animado. Jess, coloca para mim aí a primeira imagem. E todos nós sabemos... Quem é que gosta de Rei Leão? Quem é que chora assistindo Rei Leão? Você acaba de chorar. E todos nós sabemos que quem nasceu de novo é uma nova criatura. Teve o espírito recriado. Você já não é mais você mesmo, a sua natureza foi mudada. E esse filme, ele é muito interessante, porque aqui nós vamos ver a imagem do Simba, que é um leãozinho. E ele é enganado pelo tio dele, O tio causa a morte do pai. E ele é enganado, e ele se sente tão culpado por esse engano, que ele foge. Quantas vezes a gente se sente enganado por algo que a gente fez 1000 anos lá atrás, que Deus já perdoou, que já está tudo certo, tudo resolvido, e a gente continua preso ali no passado, e a gente foge de Deus muitas vezes. Foge de ter comunhão, de ter intimidade, de estar aprendendo todos os dias com Ele, de estar crescendo, avançando. E ele fugiu. E nessa fuga ele encontra 2 amigos, que parecem muito divertidos, esses amigos, Timão e Pumba. E eles trazem um lema para a vida dele, que é a Hakuna Matata. Você não precisa mais pensar nos seus problemas. Você não precisa ser responsável por mais nada. Não seja responsável. Para quê? Para que assumir responsabilidade? Para que assumir quem você é, ter uma postura, ser posicionado? Para quê? Vamos viver a vida. E nisso, olha, a outra já está cantando. E é lindo dizer, Só que olha só o que o Hakuna Matata causa. Ele deixa de ser responsável e assumir o reinado que era para ele assumir. A posição que era para ele assumir. Já se mostra a outra imagem? E o tio dele, que eu digo que é o Satanás, toma de conta.
E o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. E o tio dele, que é o malvadão lá da história, ele matou o pai, roubou o reinado dele e destruiu toda a terra que era para ele governar. Olha só, ele destruiu a terra que era para ele estar governando. E como que ficou, né? Um lugar que era verde, lindo, maravilhoso, ficou totalmente destruído. Acabou a maioria dos bichos que estavam lá, que eram as pessoas que era para ele governar. E ele, na Hakuna Matata, de boa lá, né, sem assumir nenhuma responsabilidade, ele foi crescendo. E quando ele cresce, eis que aparece alguém que não aceita mais aquela situação, uma amiga. E ela fala, não posso mais aceitar isso aqui. Ela era criança, então até então, quando ela era criança, ela falou, não, tinha que aceitar, né? Mas quando ela cresce, ela decide que ela não pode mais aceitar aquilo, e ela vai atrás de ajuda. E ela encontra o Simba, já adulto, e ela fala, como assim? E ela mexe com ele por dentro. E ela mexe ao ponto que ele quer fugir de novo. E quando ele começa a fugir, ele tem um encontro com um macaquinho, que começa a dar umas cajadadas na cabeça dele, que eu acho que ele é pastor. Aquele macaco. Porque ele começa, ei, eu sei quem eu sou, mas tu sabe quem tu é? Ele começa a perguntar, você sabe quem você é? E o Simba fica assim, eu não sei, perdido. E ele fala, eu sei, eu conheço o seu pai. E aí quando ele fala isso, como é que você conhece meu pai? Eu conheço o seu pai. E o Simba vai correndo, nessa correria, ele tem um encontro com o pai dele, e o pai dele diz para ele assim, lembre-se de quem você é. Lembre-se de quem você é. E sabe, a gente precisa estar se lembrando todos os dias de quem nós somos. De quem eu nasci para ser, de quem eu fui criado para ser. Né? Porque o mundo, ele está aí com muitas... Seja feliz, está tudo certo, o importante é ser feliz. E se a sua felicidade estiver em um adultério, está tudo bem. Está tudo bem, gente? Sabe? Quantas famílias têm sido destruídas por causa dessa doutrina demoníaca da felicidade, que o que importa é ser feliz. Não é algo que Deus tem para a gente. A gente é feliz verdadeiramente quando nós estamos aqui, ó, na palavra. De verdade na palavra. E aí o Simba se posiciona. Passa para a próxima, gente. E ele decide voltar para aquela terra que estava totalmente destruída. E sabe que a segunda imagem aí tá ele com os dois amiguinhos, né, que é o javali, o suricato, o timão e o pumba, que inclusive eles foram influenciados. Eles passaram a entrar no exército para tomar o reino de volta, digamos assim, para assumir o posicionamento dele. E depois de um posicionamento alinhado e ajustado, olha o que aconteceu. Tudo ficou como deveria ser novamente. Então, nós vamos falar hoje sobre isso, nos posicionarmos como luz. Como a luz que nós fomos chamados para ser. Pode tirar. E lá em Mateus 5,14, vai dizer assim: vocês são a luz do mundo. Uma cidade sobre o monte não pode ser escondida. E vamos imaginar que um monte, né? Aqui em Brasília a gente não vê muito monte. Mas você imagina, quem gosta aí de viajar, uma cidade sobre o monte. Tem como você deixar de ver ela? Principalmente se tiver à noite. Porque as luzes vão estar acesas. Não é verdade? Não tem como você deixar de ver. E aí o Senhor está querendo te colocar em lugar alto e você está fugindo. Porque você não quer ser visto, porque você tem medo de ser visto. Você não, aqui ninguém, né? Mas alguém, isso serve para alguém. Mas por ter medo de ser visto, às vezes a gente não quer ser colocado em lugares altos. Né? De repente, em cima de uma posição que eu não queria. Quando a gente nasce de novo, a gente já é colocado numa posição de autoridade. Né? Eu já sou uma autoridade sobre as trevas, eu já sou luz. Então, eu preciso me posicionar nisso. E no 15 vai dizer assim: ninguém acende uma lamparina e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, ela é colocada no lugar adequado e desse modo brilha para todos.
Aí você imagina, o Senhor falou assim: ei, eu te levantei para você ser um mestre. Ei, eu te levantei para você ser um grande empresário. Ei, eu te levantei para você ser um apóstolo, um pastor, um profeta. Mas, por medo ou por intimidação, vai lá e paralisa. Não, não vou fazer aquilo que o Senhor me chamou. Não vou. Não, 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 não. Tá bom aqui, tá bom eu ficar trabalhando para os outros, sendo que Deus me chamou para ser um empresário. Não tá bom, não. Sabe? Porque como um empresário, de repente, você estaria ganhando vidas. Ah, mas não, tá bom, tá tudo suficiente. Se o Senhor falou que é o suficiente, então é. Sabe? Não tem problema nenhum trabalhar para ninguém. Só que desde que o Senhor tenha falado isso, desde que você esteja sendo usado neste lugar, né, como luz. Eu estava, mês passado, fazendo minha unha, e eu escutei algo maravilhoso. No lugar que eu estava fazendo a unha, eu estava aqui, e duas pessoas conversando. A dona do lugar que eu faço a unha, ela estava falando com uma cliente. De quê, gente? De Jesus. A cliente chegou lá, acho que a pessoa chegou lá acabada, destruída, e a pessoa voltou renovada. Ela foi luz ou não foi? Então, onde nós estamos, nós devemos ser luz. É muito fácil eu ser luz aqui dentro da igreja. Não é, pastor? Não é fácil, todo mundo está concordando com o que eu falo, todo mundo tem a mesma fé, a mesma visão. Difícil é eu chegar num lugar onde a treva está prevalecendo para ser luz. Né? Porque é difícil eu chegar em um lugar onde todo mundo está falando coisas que não tem nada de palavra e eu permanecer posicionado. Não, eu fico com o que a palavra diz. Eu fico com o que a Bíblia está falando, com o que Deus está falando. E a luz, ela nos proporciona essa capacidade de visão. Né? Um dos significados da luz é capacidade de visão. Interessante, né? Se a gente entrar num quarto escuro e o quarto estiver com as coisas fora do lugar, eu vou sair tropeçando. Mas se eu acendo uma luz, eu consigo ver onde está tudo e ainda consigo organizar. E assim é. A luz tem essa função. Né? Deus como luz, a palavra como lâmpada para nós e nós como luz na vida dos outros. E às vezes eu vou ter que me levantar e falar algo. Quando o Espírito trouxer, eu vou ter que falar. Mas muitas vezes eu só vou ter que agir conforme o Senhor me ensina para agir. Sabe? Às vezes eu vou simplesmente ter que servir. Vocês sabem, uma das maiores lições que Jesus ensinou, né? Nil falou lindamente aqui no culto de casais do lava-pés. Uma das últimas lições que ele trouxe antes de ir para a cruz foi: sirva. Sirva, né? Então, assim, quando você serve, você está sendo luz. Quando você não quer servir, eu quero... Mas você vai mesmo assim, vem sua carne, vou servir. Você está sendo luz. E as pessoas começam a olhar: nossa, mas eu acho servir tão péssimo e aquela pessoa está servindo, tem alguma coisa de errado. Aí começa a observar o seu comportamento. Né? Porque dizem que como é uma imagem vale mais que 1000 palavras, algo assim, né? Então, uma ação vale mais do que 1000 palavras. Né? Porque às vezes você fala e não vai surtir efeito nenhum. A Carlene uma vez trouxe um testemunho de um missionário que estava em um outro país, eu não lembro qual era o país, mas que lá não pode se pregar de forma alguma. Lá não pode se pregar de forma alguma. E ela disse que ele pregava como? Com a vida. Com as ações dele. Ia trabalhar normalmente, fazia tudo normalmente. E assim ele estava evangelizando várias pessoas. Será que a gente está fazendo isso? E continuando, né? A luz aqui, né? Se a gente reparar como o funcionamento de uma luz. A luz que a gente tem hoje. Ela depende de uma usina hidrelétrica para funcionar. E se eu quebrar um fiozinho dela, o que vai acontecer? Vai apagar, né? Se eu tirar o acesso à fonte, a luz vai apagar? Vocês concordam? Então, se eu perder meu acesso à fonte, a minha luz vai apagar? Sabe? Porque aqui fala-se de uma lamparina que é acesa e é colocada
no lugar alto. Aqui, para essa luz iluminar, ela tem que estar ali, gente. Se ela estivesse debaixo dessa cadeira, não ia surtir o efeito que ela precisa. Então, se eu pego uma luz normal, vamos associar à luz que a gente tem hoje, e eu ligo ela, mas eu corto o acesso à fonte, ela não vai servir para nada. Então, a gente não pode jamais perder o acesso à fonte, né? E como que eu tenho acesso à fonte? Todos os dias eu vou lá, vou meditar um pouquinho. Todos os dias eu vou parar, vou orar, sabe? Falar em línguas com meu Pai. Ser guiado, ser direcionado, todos os dias. Não pode ser só... Uma vez uma pessoa me falou assim, quantas vezes por dia você come? Eu falei, vixe, pelo menos 3, né? No mínimo. Pelo menos 3. E quantas vezes por dia você come da palavra, você recebe da palavra, você se enche da palavra? Porque às vezes, né? O mundo anda tão corrido, né? Esses dias eu tenho falado, meu Deus, parece que o dia está passando assim. E quantas vezes por dia a gente para considerar aquilo que Deus tem falado com a gente? Não corte o acesso com a fonte, né? Não corte a sua luz. E quando Jesus falou isso aqui, gente, quando Jesus falou dessa lamparina, se a gente for pensar, era completamente diferente. Precisava-se de óleo, né? Se eu não me engano era óleo da oliveira, para poder encher ela, para poder ela fazer luz naquela época. E tem um outro elemento que também traz luz para a gente avaliar. Qual é o símbolo aqui do verbo? Um farol. Vocês já pararam para pensar? Para que servia um farol? Um farol para dar direção, para dar destino. E esse farol, olha aqui, de acordo com o Google, o farol era usado para demarcar a posição de obstáculos, como ilhas, rochas e recifes, bem como para guiar os navios em segurança, através de canais e portos. São instalados junto ao mar, na costa ou em ilhas próximas, tendo o objetivo de orientar os navios durante a noite. Olha só, qual era o propósito do farol, né? Orientação, prevenir acidentes. Você imagina como luz o farol tem esse objetivo. E olha que interessante, para se encher um farol, porque o farol também dependia de um óleo. Não sei como é hoje, né? Mas eles precisavam de óleo de baleia. Sabe aquele torresmo do porquinho que a gente tem hoje? Aquele óleo que sai, aquilo lá era o óleo da baleia. Dava trabalho, né? Para uma luz ser acesa. Dava trabalho para um farol permanecer aceso. E tinha que estar constantemente sendo reposto. E é assim com a palavra, é constantemente sendo reposto. Para a luz não apagar. A luz não pode apagar. Sabe? A minha luz tem que permanecer brilhando mais e mais, mais e mais. Todos os dias, mais e mais. Sabe que vão vir e tem vindo doutrinas que são totalmente contrárias àquilo que Deus fala. E nós já estamos vivendo tempos de perseguição. Hoje eu li uma matéria que falava que um jovem foi preso por distribuir Bíblias no Canadá. E aí? Quem aqui está disposto a ir para o Canadá pregar o Evangelho? Quem aqui está disposto, né, a falar assim, não quero saber, não importa a consequência? Como Paulo, quantas cartas Paulo escreveu da prisão? E como elas têm nos abençoado hoje? Ele poderia ter falado, não, eu vou parar, gente, por aqui, porque já deu, né, deu trabalho demais, que eu evangelizei já está bom, que eu levei palavra já está suficiente. Mas ele não deixou de brilhar até o último dia. Né? Tanto que ele falou, combati o bom combate, guardei a fé. E permaneceu brilhando até o último dia. Até o último dia, totalmente cheio. E se um homem pode, porque eu digo assim, né? Tem coisa que a gente às vezes fala assim, mas foi Jesus. Mas Paulo era um homem. Qual a diferença de Paulo para mim e para você? Nenhuma. Nenhuma. Talvez, às vezes, a diferença dele vai ser só a disposição.
E a luz, ela nunca vai ser egoísta. Nunca. A luz nunca vai ser egoísta. A luz nunca vai olhar só para o meu próprio umbigo. A luz sempre vai olhar quem vai se beneficiar com isso, além de mim. A luz aqui, ela não está brilhando para ela mesma. O sol, ele não brilha para ele mesmo. E algumas vezes a gente tem um outro engano, que é o seguinte: ah, não, mas eu não posso chamar atenção demais. Se eu fizer isso que o Senhor está falando para eu fazer, as pessoas vão reparar demais em mim. E aí entra uma falsa humildade, ou uma tentativa de ser humilde, que não é o que é para ser. E entra um engano, onde você fala assim, não, é vaidade, é vaidade. Ah, o Val está lá com o salão, com o restaurante dele e está só crescendo. Não vou crescer mais, não. Porque isso pode se tornar vaidade. Não, é para crescer mais, e vai crescer mais e mais, em nome de Jesus. Porque são mais funcionários alcançados, são mais vidas alcançadas. Porque quem chegar lá vai ser abençoado. Quem chegar lá vai ver, que ambiente é esse? Uai, o que isso aqui tem de diferente? Tem algo de diferente aqui, não é? E ninguém acusa o sol de ser vaidoso, acusa? O sol está brilhando tanto hoje. Nossa, que sol, como é que é? Que sol aparecido, amostrado. Ninguém acusa, por quê? Porque ele está fazendo o que ele foi chamado para fazer. Né? E nós precisamos fazer o que nós fomos chamados para fazer. Em oculto, ou seja, né, começando no oculto, começando na nossa casa, com a nossa família, com o nosso marido, com os nossos filhos, e partindo para as nações, para onde Deus quer te levar, independente de. Um dia eu estava... Nem pedi permissão, mas eu vou falar da tua vida, Val. Um dia eu estava na casa do Val e da Rafa. Eu não lembro o que a gente estava fazendo, acho que a gente estava resolvendo algo do departamento infantil, não lembro. Sei que a gente saiu e me marcou uma atitude do Val. O sogro dele ligou, eu estou com um carro quebrado aqui. Vem me socorrer. E, gente, de verdade, eu já presenciei muitas pessoas reclamando por ter que mudar a rota. E o Val fez o quê? Riu e foi. Riu e foi, servindo com amor. Naquele momento você foi luz, Val. Você foi luz na minha vida e tem sido luz na vida de quem presencia essas atitudes. Vocês entendem que às vezes são coisas muito pequenas que faz a gente expressar a luz que está dentro da gente. Né? Às vezes o fato de você querer reclamar de algo e você falar, eu não vou reclamar, eu vou andar em amor. Demonstra a luz que há dentro de nós. E tem um outro casal, né, que eu conheci, e que eles foram também uma luz na minha vida. Em um determinado momento, acho que tem uns quase 4 anos atrás, eu estava com minha casa assim, uma desordem, as paredes pintadas, Sandra lembra disso, né? E estava uma bagunça, gente, uma bagunça. Eu estava uma bagunça por dentro, a casa estava expressando essa bagunça, porque é assim, né? Porque eu estava literalmente desconectada da fonte, eu não estava sendo nada de luz. E aí é isso que surge esse casal na nossa vida, nesse processo, porque a gente vai se aperfeiçoando a cada dia. E muitas vezes o Senhor usa pessoas como luz. E eles fizeram simplesmente um convite para nós almoçarmos na casa deles. E esse convite mudou a nossa vida. Porque eles não falaram nada. Eles só contaram alguns testemunhos de como Deus era bom, de como... E declararam aquilo que eles disseram. Eu sou rico, eu sou próspero, e começaram a falar. E eu falei assim, olhei para meu marido olhou para mim, nós também somos. A gente também é filho. Acho que assim, não foi exatamente isso que a gente pensou, mas aquele encontro provocou uma transformação. A minha casa virou outra casa depois disso. Eu aprendi ali a confessar a palavra e a confessar. Meu pai é o dono do ouro e da prata, não quero saber. Mas aqui estava uma bagunça. Não, mas meu pai é dono do ouro e da prata. Nossa casa vai ficar linda, maravilhosa. E nós começamos
a mudar tudo, começamos a mudar tudo, por conta de um encontro com 2 faróis, que eu digo que foram os faróis, né? Porque eles guiaram nossa vida para o caminho, né? E muitas vezes, se manter posicionado com um irmão da igreja ou com uma pessoa de fora vai ajudar com que ele também mantenha um posicionamento, né? Eu tinha muita mania de começar as coisas e não concluir. Tinha um hábito, né? Rico não tem mania, né, pastor? Tem hábito. Eu tinha o hábito de começar e não concluía. Nada, gente. Não queria, às vezes eu concluía, mas faltava e tal. E quando eu comecei o rema, eu falei, eu nunca vou ter uma falta no rema. Nunca vou ter uma falta no rema. E eu lembro que um dia eu não tinha com quem deixar os meus filhos, porque o primeiro ano eu fiz assim, deixando eles, né? Tinha que deixar com alguém e tal. E eu não tinha com quem deixar os meus filhos. E aí, a minha luz nesse dia foi Simone. Ela chegou lá no portão de casa e ela parou. Eu já estava pronta para ir para o rema, mas eu não tinha com quem deixar. E todas as opções tinham se esgotado. E ela falou, eu não vou sair daqui enquanto você não resolver isso. E eu... E agora? E ela falou, eu não vou sair daqui enquanto você não resolver isso. Isso é um posicionamento. E aí, na hora, eu falei, Senhor, me ajuda, o que eu faço? E o Senhor me ajudou. Na hora, eu lembrei de uma tia minha que morava pertinho. Eu falei, tia, você pode ficar com os meninos para mim hoje? E ela, posso. Simples assim. E nós fomos para o rema. E eu não tive uma falta no rema nesses 2 anos. E ali eu aprendi a me posicionar em comprometimento, porque a gente precisa se posicionar e ser comprometido, independentemente de... A luz é comprometida. Vocês imaginam chegar aqui na igreja e a luz está piscando assim, ó. Tá, como é que chama? Intermitente? Bugando. E a luz está assim. Gente, vocês iam conseguir prestar atenção no culto? Ia perder o sentido, ia perder o propósito. Por quê? Porque a luz ela precisa ser constante. Ela não pode parar. Ela não pode parar e ela precisa ser posicionada. Ela precisa estar no lugar que é para ela estar. Né? Muitas vezes eu fui tirar uma foto, eu ia até colocar aqui, mas eu falei, vou colocar não. Mas eu fui tirar uma foto, semana passada, eu acho, e eu tirei uma foto e a foto ficou embaçada assim. E quando eu mudei a posição, a foto ficou excelente. Por quê? Porque a posição também faz diferença. A posição da luz precisa ser no lugar correto, onde ela vai cumprir o propósito dela. Né? E onde é que eu vou cumprir o meu propósito? Eu tenho que perguntar para o meu ajudador, para o Espírito Santo. Eu preciso perguntar para ele. Eu preciso que ele me fale. Porque muitas vezes a gente está errando por não considerar aquilo que ele tem para falar. Muitas vezes a gente não está posicionado exatamente da forma que deveria. A gente é para nossa... Não é que não vai ter adversidade na vida de todo mundo, vai ter, né? No mundo tereis aflições. Mas nós vamos vencer essas aflições estando posicionados no lugar certo, né? E vai ser mais fácil, vai ser leve, sabe? Vai ser com paz, vai ser com graça. Porque para tudo que nós estamos fazendo que está ligado àquilo que o Senhor quer que a gente faça, tem uma graça nos assistindo, tem uma unção para isso. Amém? Amém. E vou continuar aqui agora no versículo 16. Mateus 5,16. Que diz assim: assim, também a luz de vocês deve brilhar diante dos homens, para que vejam as boas obras de vocês e louvem o Pai de vocês que está nos céus. E isso era Jesus dizendo. A nossa luz, ela precisa brilhar. A nossa luz não é para estar apagada, não é para estar escondida. Ela precisa brilhar. Sabe, Deus não chamou a gente para ficar escondidinho ali. Não, para ficar isolado. Não, tá tudo bem se eu ficar aqui em casa. Não preciso ter comunhão com ninguém, não. Já estou salvo mesmo. Tá tudo certo. Não tá, não. Sabe? Vocês já viram uma fogueira pegando fogo?
Já viram uma fogueira pegar fogo com uma lenha só? Precisa de muito. E muitas vezes, para aquilo que Deus quer fazer, precisa de muito. Precisa dessa conexão, dessa comunhão. Sabe? Não se afaste das pessoas. Não se isole, gente. Quem se isola se torna uma presa fácil. Né? Você já viu o leão quando ele está lá, as leoas, né? Querendo caçar. Como que elas fazem? Elas esperam um se afastar para poder pegar ele. Quem tá em bando, elas não atacam, porque elas sabem que elas vão perder. Então, fiquem em bando, né? Estou passando por alguma situação e aqui, por acaso, eu não estou dando conta. Ei, você tem uma família, você tem um pastor, tem um monte de ministro aqui, a servir. Sabe, a função de ministro é servir. Sabe, pedir ajuda. Eu não sei manusear a palavra direito. Pergunte, peça ajuda, mas não deixe manusear, não deixe de meditar na palavra. Estou com dúvida disso aqui, não entendi, foi nada. Primeiro pergunte para o seu ajudador, o Espírito Santo, mas ainda assim não está claro. Temos um pastor que é um mestre, temos um monte de ministro, temos para poder te auxiliar, para você não ficar sem essa resposta, entende? Para você continuar sendo luz. Porque cada versículo, gente, cada palavra, ela libera uma unção, ela libera algo específico para as nossas vidas. Ela libera algo tão específico que pode nos salvar de situações futuras. Sabe, cada devocional que você faz, ele está te revelando o futuro, muitas vezes. Né? Já passei por situações que eu comecei a rir. Eu tinha um caderninho de devocional lá em casa. Eu tenho, na verdade, né? E aí aconteceu uma história e meu marido chegou lá falando assim: amor, mas aconteceu isso. Aí eu já sabia que isso ia acontecer. Uma pessoa falando mal de mim, por quê? Porque eu sou crente. Uma pessoa rindo de mim, debochando, porque eu falo de Jesus. E lá estava: benditos sois vós quando forem perseguidos por causa do meu nome. E lá estava exatamente, gente, o que o Senhor foi revelando, eu fui anotando. Nesse dia especificamente eu anotei detalhe por detalhe. Mesmo que familiares, mesmo que sei lá quem fale. Ei, benditos sois vós que foram perseguidos pelo meu nome. E não importa. Gente, mas olha, tá rolando aí tanta... O mundo, né? Tá vindo com tanta coisa que é tudo muito normal, que é tudo ok. E você, não, isso não é normal não, na minha casa não. Na minha família não. Mas você... Não, eu sou cristã. E eu digo o que a Bíblia diz. Eu não quero saber. Mas tá errado o que você está falando, você está sendo preconceituoso. Não estou sendo preconceituosa. Ei, eu te amo e por isso eu tenho que te falar a verdade. E por isso eu vou andar em verdade, eu vou continuar andando em verdade. Sabe, porque quem ama não aceita qualquer coisa, não aceita receber uma informação errada e permanecer com ela. Se tu ama seu filho e você vê ele fazendo algo que vai levar ele para o buraco, você vai aceitar? Não, você vai mostrar, vai ser luz, vai trazer clareza para ele. Ei, filho, isso aqui vai te levar para esse futuro. Você quer isso para a sua vida? Não quero. Então, não faça, mude a roda, recalcule a rota. Amém? E eu trouxe um texto aqui que eu acho fantástico, que é do Nelson Mandela. Ele foi um homem que se posicionou de uma forma tão maravilhosa, né, na época do apartheid, onde tinha muita segregação racial, né, divisão por conta de... E ele se posicionou. E ele transformou, né, a história da África. África do Sul, se eu não me engano. Eu não anotei, não lembro. Mas aí, o discurso de posse dele foi escrito pela Marianne Williamson, e ele disse assim: nosso maior medo não é sermos inadequados. Nosso maior medo é não saber que nós somos poderosos, além do que podemos imaginar. É a nossa luz, não nossa escuridão, que mais nos assusta. Nós nos perguntamos: quem sou eu para ser brilhante, lindo, talentoso e fabuloso? Na verdade, quem é você para não ser? Você é um filho de Deus.
Você, pensando pequeno, não ajuda o mundo. Você pensar pequeno não ajuda o mundo. Não há nenhuma bondade em você se diminuir. Recuar para que os outros não se sintam inseguros ao seu redor. Todos nós fomos feitos para brilhar, como as crianças brilham. Nós nascemos para manifestar a glória de Deus dentro de nós. Isso não ocorre somente em alguns de nós, mas em todos. Enquanto permitimos que a nossa luz brilhe, nós inconscientemente damos permissão a outros para fazerem o mesmo. Quando nós nos libertamos do nosso próprio medo, nossa presença automaticamente liberará os outros. Então, fiquem com essa, né? A nossa presença, ela precisa libertar os outros. A nossa presença como luz precisa mostrar, ei, eu vou porque você sabe que tem gente que só está esperando você se posicionar para poder se posicionar também. Eu vou ver como é que a Help age nessa situação, como é que o Eduardo age nessa situação. Dependendo de como ele agir, eu vou agir também. Aí nessa hora ela vai lá e faz uma besteira. Aí desencaminha o irmão. Mas é verdade, não é? Eu vou ver como é que a Lorena age. Será? Será que a palavra é tudo isso mesmo? Não sei não, viu? Eu acho que isso é conversa fiada. Mas as pessoas estão observando. E esperando. E não é bonito a gente se diminuir. Ah, mas eu vou comer aqui no pratinho descartável hoje, porque vai vir uma visita aqui para minha casa, sendo que eu faço mesa posta todo dia. Para poder a pessoa não se sentir desconfortável. Não, ela tem que aprender que se eu posso comer o melhor dessa terra, ela também pode. Ela precisa saber essa verdade. Né? E eu posso ser essa luz que vou trazer essa verdade. Amém? Então era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Sejam luz, sabe? Sejam guiados por essa palavra que é lâmpada, que ela é luz para o nosso caminho. Que a gente possa cada dia mais estar posicionado e brilhando aonde o Senhor nos colocar. Em nome de Jesus. E eu quero saber se tem alguém aqui que ainda não reconheceu Jesus, que ainda não teve a oportunidade de falar assim, ei Senhor, eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Tem alguém aqui que gostaria de reconhecer Jesus como o Senhor da sua vida? Amém. E nós sabemos que nós temos uma outra bênção maravilhosa, né, que é um revestimento de poder. Pelo que eu estou vendo, acredito que aqui todos são batizados, são cheios, né? Mas se tiver alguém que ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo e deseja receber nesse momento, eu peço que você fique de pé. Tem alguém? Levanta a mão, dá um sinal. É tudo... como é que eu falo? Num ambientezinho lá atrás, não tem nada de exposição, você não vai ficar exposto. Se você desejar, é só procurar esse casal. Amém? E alguém aqui que quer oração por cura, que está sentindo alguma dor, que está com alguma enfermidade, gostaria de unir a fé por cura? Tem? Amém. Glória a Deus. Então, obrigada, gente. Era isso. Amém.